Hoje vamos falar de um resfriamento sem compressor que usa apenas água e sal. Todo mundo depende de sistemas de refrigeração. Usamos geladeiras, ar-condicionado, computadores, e com o aquecimento global não indo a lugar algum, a não ser ficando pior, a refrigeração se torna ainda mais necessária. Os sistemas tradicionais usam compressão de vapor, que é eficiente, porém tem vários problemas. Muitas vezes usam gases com alto impacto climático. Então, você usa o ar-condicionado e acaba fazendo o mundo muito mais quente no processo. Precisam de compressores mecânicos caros, complexos e que às vezes consomem muita energia, mas agora surgiu algo diferente, um sistema que não usa compressão e o mais incrível, ele resfria apenas usando água e sal. Esse trabalho apresentou um novo tipo de refrigeração chamada de ciclo dipolar calórico. Ele funciona a partir de um fenômeno simples, mas poderoso, a dissolução endotérmica de sais em água. Já é conhecido há centenas de anos que quando certos sais se dissolvem, eles roubam o calor do meio e a mistura fica muito mais fria. A inovação desse trabalho é transformar esse efeito básico em um ciclo fechado, contínuo, eficiente e totalmente livre de compressores. Em um ar-condicionado comum, exige um compressor mecânico, uma válvula de expansão, trocadores de calor robustos e gases especiais. É eficiente, mas muitas vezes poluente, caro e já chegamos a um certo limite de inovação nesse sistema. Então, como funciona o novo sistema dipolar calórico? Ele funciona através de uma mistura adiabática, ou seja, uma mistura de água mais sal de nitrato. Essa dissolução absorve muito calor, a temperatura cai instantaneamente. Então temos o trocador frio, onde essa solução gelada absorve calor do ambiente ou da geladeira. Temos uma separação por eletrodiálise, onde a solução é dividida na parte diluída e a parte concentrada. Temos a recuperação da solução inicial, onde a solução concentrada é levada ao trocador quente, que libera calor e forma cristais. E então, assim, voltamos ao início do sistema e esses cristais são usados para misturar novamente na água, repetindo o ciclo de resfriamento. Em resumo, não há compressor, não há gases refrigerantes, só o fluxo de líquidos mais eletricidade para mover os íons na separação do sal da água. A gente conhece que o nitrato de amônio ele tem uma queda adiabática máxima de até 37,3 graus Celsius, enquanto que o nitrato de potássio, outro sal, ele tem uma queda de 18,6 graus Celsius. Esses valores superam muito os gases refrigerantes tradicionais e estão no topo do que já foi visto em sistemas calorimétricos. O grande avanço desse processo é fechar o ciclo usando eletrodiálise para regenerar o sal sem desperdiçar. A solução supersaturada volta a ser cristalizada e reutilizada indefinitivamente no sistema. Para ar-condicionados usando nitrato de potássio mais água, os cientistas construíram um ar-condicionado experimental e obtiveram uma eficiência muito alta quando comparado com os ar-condicionados tradicionais. Para o nitrato de amônio, eles também viram uma eficiência energética bem alta, mas voltada para refrigerações abaixo de zero, com temperaturas alcançando até menos 17 graus Celsius. Então, o que seria necessário para construir um ar-condicionado desse tipo? Primeiro, uma disponibilidade de água e nitrato, que basicamente são materiais bem baratos e abundantes de se encontrar. Ele também é seguro, porque ele trabalha com soluções que são líquidas, estáveis e opera dentro de um circuito fechado. Ele pode potencialmente ser mais silencioso, mais durável e mais barato. E também isso ajuda muito na natureza, porque ele não depende de gases que podem afetar o efeito estufa. Obviamente que existem muitas limitações e desafios futuros a serem superados, como a perda por osmose e aumentar a escala, as membranas ainda precisam melhorar a eficiência para sistemas industriais, o controle da supersaturação e da cristalização ele deve ser bem robusto e, obviamente, que integrar esse novo sistema vai exigir novas arquiteturas, principalmente no setor industrial. Mas nenhuma dessas limitações é vista como impeditiva, porque elas são otimizáveis e deve valer muito a pena, visto o ganho de eficiência que esse tipo de resfriamento tem. Tecnologias como essa podem reduzir o impacto ambiental global, eliminar gases refrigerantes e criar sistemas mais simples e eficientes. É um avanço para um novo tipo de ciclo calorimétrico com potencial de se tornar o padrão do futuro. Se você gosta de novidades que realmente vão mudar o mundo, que unem a física, a química, a engenharia, então continue acompanhando o Biotech Brasil. Aqui a gente traz estudos mais recentes explicados de uma forma simples e direta. Se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho porque tem muita inovação vindo por aí.